Quando a gente pensa na independência do Brasil, um nome quase sempre vem à cabeça, né? José Bonifácio. Mas quem foi o homem por trás do famoso título de patriarca? Vamos mergulhar na história de como a mente de um cientista acabou se tornando a grande arquiteta de uma nação inteira. É exatamente assim que a história o conhece. Só que, para a gente entender o patriarca, a gente precisa primeiro conhecer o homem. E a jornada dele, olha só, começa bem longe do Brasil, num continente que estava fervilhando com novas ideias. A nossa conversa vai seguir os passos do Bonifácio em 6 partes. Vamos do cientista ao estadista, do mentor ao exilado, tudo isso para tentar decifrar como essa visão tão única dele ajudou a moldar o destino do Brasil. Então, vamos começar por aí, por essa dualidade. O que significava ser, ao mesmo tempo, um homem da ciência e o pai de uma nação? Como é que essas duas coisas se juntam? Esse título de patriarca, ele resume o maior feito político dele. Ser a cabeça, a mente estratégica que convenceu um príncipe a romper com um império. Mas a origem dessa mente tão estratégica não estava na política, não. Estava na primeira grande paixão dele, a ciência. E é isso que nos leva para a longa jornada dele pela Europa. E não foram férias, viu? Foram décadas de uma imersão intelectual profunda, onde, sem nem saber, ele estava juntando as ferramentas que um dia ele usaria para construir um país. 36 anos. Pensa bem nesse número. É uma vida inteira dedicada ao conhecimento, absorvendo as ideias mais revolucionárias da Europa na época, de ciência até filosofia política. E ele não se contentava com uma área só. A mente dele era super diversa. Ele era um cientista renomado, especialista em geologia, mas ao mesmo tempo era poeta, professor universitário e um baita observador da política. Essa mistura de razão científica com sensibilidade humana se tornaria sua maior força. Em 1819, depois de quase 40 anos fora, ele finalmente retorna. E o Brasil que ele encontra já não era mais a colônia que ele tinha deixado para trás. O país estava ali, sabe, no limite de algo grandioso, mas também muito perigoso. Assim que voltou, Bonifácio encontrou um país de contrastes absurdos. De um lado, um potencial gigantesco, com riquezas naturais e um povo que começava a despertar para sua própria identidade. Mas do outro lado, feridas muito profundas. A escravidão, que para ele era uma mancha moral, e a ameaça constante de Portugal tentar recolonizar a nação. E é aqui que a história vira. O cientista, o estudioso, pega todo aquele conhecimento acumulado e coloca em prática. Ele se torna, de fato, o principal arquiteto do projeto de independência do Brasil. O que aconteceu a seguir não foi improviso. Bonifácio tinha um plano mestre, uma estratégia em 3 atos. Primeiro, convencer Dom Pedro a ficar no Brasil. Ele era a peça central do tabuleiro. Segundo, unir as províncias, criando um apoio nacional pela independência. E terceiro, na hora certa, forçar a jogada final, o rompimento definitivo com Portugal. E a velocidade com que as coisas aconteceram em 1822 é impressionante. Mostra como o plano foi executado com precisão. Em janeiro, o dia do fico, uma vitória direta da influência de Bonifácio. Poucos meses depois, ele já era o principal ministro. E em setembro, as cartas que ele mandou para Dom Pedro foram o gatilho para o grito final. A estratégia funcionou perfeitamente. Só que a história não acaba com o grito da independência. Para Bonifácio, o que veio depois foi tão turbulento quanto a própria luta, e ele pagou um preço bem alto por suas ideias e convicções. A raiz do conflito era uma questão de princípio. Bonifácio, com aquela visão europeia que ele tinha, queria uma monarquia constitucional, onde o poder do imperador fosse limitado, sabe? Um sistema de freios e contrapesos. Já Dom Pedro I, ao contrário, se via como um monarca absoluto. Esse choque de visões não tinha como dar certo e acabou levando à prisão e ao exílio de Bonifácio. Mas a história ainda reservava uma última reviravolta. Anos depois, o mesmo Dom Pedro que o exilou foi quem o nomeou tutor de seu filho, o futuro imperador Dom Pedro II. É incrível, né? Mesmo em conflito, o imperador reconhecia que não havia homem mais sábio e íntegro no Brasil para educar o futuro da nação. E agora a gente chega na parte final, para entender como o legado de Bonifácio vai muito além da independência. As ideias dele eram, em muitos aspectos, avançadas demais para sua época. É que para Bonifácio, a independência era só o começo. Ele sonhava com um país moderno, justo. Ele defendeu o fim da escravidão décadas antes da Lei Áurea. Escreveu sobre conservação ambiental numa época em que os recursos naturais pareciam infinitos. A visão dele era de um Brasil construído com base na ciência e na justiça social. Então, fica essa reflexão. José Bonifácio foi o homem da ciência que a história convocou para ser o arquiteto de uma nação.
A independência foi conquistada, sim, mas grande parte do projeto que ele tinha para o país ficou só no papel. A pergunta que ecoa até hoje é: como seria o Brasil se a visão completa do patriarca tivesse sido, de fato, realizada?